Antes de começar o seu dia, pare por alguns instantes e ouça isso com o coração aberto. Existem palavras que não são apenas palavras, são direção, força e vida. E talvez hoje seja exatamente o dia em que você precisa lembrar quem está ao seu lado, mesmo quando tudo parece incerto. Se esta mensagem tocar você em algum momento, considere compartilhar com alguém. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Agora, prepare-se e permita que cada palavra fortaleça a sua fé. Ouça isto antes de começar o seu dia. Bênçãos da manhã. Pela manhã, eu louvarei a Deus. Eu agradecerei a Deus por me permitir ver mais um dia. Eu o louvarei. Pelo fôlego de vida que Ele me deu, eu o louvarei. Na verdade, independentemente do que eu tiver que enfrentar hoje, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor me manterá forte. E talvez exista alguém ouvindo isso agora que possa se identificar. Eu cheguei a um ponto em que percebi que as riquezas deste mundo não duram. A boa saúde que você tem hoje não há garantia de que permanecerá. Os dons e talentos deste mundo não duram. Veja, eu cheguei a um ponto em que está claro para mim que o dinheiro e a riqueza que você acumula hoje não terão valor algum no dia do juízo. As coisas deste mundo vão perecer. Mas não é tudo tristeza, porque eu encontrei algo muito maior do que qualquer coisa nesta terra. O que permanece é Jesus. O que permanece é o amor de Deus. O que permanece são as promessas de Deus. O que permanece é a palavra de Deus. Por isso, tenho a cruz diante de mim e o mundo ficou para trás. Jesus diante de mim e o mundo para trás. E por isso, eu prefiro Jesus acima de qualquer coisa que este mundo possa me oferecer. Eu prefiro tê-lo no meu coração do que uma mansão nas colinas. Eu prefiro Jesus do que prata e ouro. Deus é onipresente. Isso significa que Ele está em todos os lugares, em todo o tempo. Ele está sempre presente. Ele não chega nem vai embora. Jeová Shammah significa: o Senhor está presente. Deixe-me te dizer algo. Deus nunca está a caminho, porque Ele já está lá. Ele estava no seu passado. Ele está onde você está agora. E Ele já está no seu futuro. Ele esteve ontem. Ele está hoje. E Ele estará para todo sempre. Deus não está limitado a um lugar físico como nós. Ele não é restringido pelo tempo, nem preso a um espaço. As pessoas dizem que estão indo, mas Deus já está. Onde quer que você esteja tentando chegar, Deus já chegou antes. Davi disse no livro de Salmos, capítulo 139, versículos 7 ao 10: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama nas profundezas, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e vou habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. A palavra poderoso nem começa a descrever quem é o nosso Deus. Nunca subestime Deus. Só porque a sua situação parece ruim, não pense que Deus está ausente. Deus estava na cova dos leões, um lugar onde muitos pensaram que Daniel encontraria o fim. Mas Deus disse o contrário. Houve um dia em que Deus decidiu demonstrar que Ele está presente e que Ele é poderoso. Ele fez fogo descer do céu em resposta à oração de Elias. Ele estava presente quando o Mar Vermelho se abriu e se tornou um caminho. Deus é onipresente. Ele estava no princípio de tudo. Ele estava antes mesmo de você e eu sermos formados no ventre de nossas mães. Ele é Jeová Shammah. Ele está presente em todos os lugares, em todo o tempo, de todas as maneiras. E hoje, deixe-me te dizer, Deus está com você. Ele está aí para te guiar, para abrir caminhos, para te curar. Ele está presente quando você precisa de um milagre.
Talvez não no seu tempo, mas no tempo perfeito dele. Quando você precisa de paz, ele está lá. Quando você precisa de conforto ou força, ele está lá. A verdade é que, na maioria das vezes, Deus está esperando por nós, esperando que nós creiamos, esperando que elevemos a nossa fé, esperando que confiemos nele completamente. Você pode ir até Jesus em qualquer lugar, a qualquer momento. Se você está cansado e sobrecarregado, Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ele pode te dar descanso. Ele pode te dar paz. Ele pode restaurar a sua vida por completo. Você não precisa estar em um lugar especial, nem realizar um ritual. Ele pode agir no meio de uma multidão. Ele pode parar para alguém à beira de uma estrada empoeirada. Ele pode responder ao menor toque de uma fé sincera. Se ao menos tocarmos na orla de suas vestes. Então, mesmo na sua hora mais escura, quando você ora e diz: "Deus, eu preciso de um milagre agora." Quando você precisa de cura, quando você precisa que Ele salve seus filhos, quando seu casamento parece ter chegado ao fundo do poço, seja firme, tenha confiança. O Senhor vai mudar essa situação. Se Deus abriu o mar vermelho para Moisés, se Ele tirou José da prisão e o levou ao palácio, se Ele salvou 3 jovens hebreus da fornalha ardente, se Ele curou a mulher que sofria há tanto tempo, então, creia, Deus também pode agir na sua vida. Por isso eu te encorajo a se firmar no que está escrito no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Agarre-se também ao que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Quando você estiver no meio de grandes dificuldades, o pensamento natural não será acreditar que está sendo moldado ou refinado, mas essa deve ser a postura de quem crê. Jó perseverou e, depois de todo o sofrimento, saiu como ouro puro. E você também pode. Muitas pessoas em tempos de luta, desespero e provação pedem a Deus que as livre. Pedem que Ele remova o problema. Mas e quando você pede e nada muda? E quando você ordena ao monte que se mova e ele permanece? O que fazer? Talvez nesses momentos a oração precise mudar. Talvez a oração precise ser: Senhor, passa comigo por esta tempestade. Dá-me força para enfrentar este problema. No livro de Hebreus, somos instruídos a não abandonar a nossa confiança, porque ela será grandemente recompensada. Davi também viveu isso. No livro de Salmos, capítulo 55, ele escreve: "O medo e o tremor me sobrevieram, e o horror me dominou. De manhã, ao meio-dia e à noite, clamo em angústia, e o Senhor ouve a minha voz." E então, no final, ele declara algo poderoso: "Entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele cuidará de ti. Ele jamais permitirá que o justo venha a cair." Segure-se nisso. Deus não vai deixar você cair. Por isso, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus é Rei, e Ele te convida a ir até Ele para encontrar descanso. A palavra nos ensina: deixemos todo o peso e o pecado que facilmente nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, que pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, desprezando a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. As dificuldades podem sim ser bênçãos para aqueles que creem, porque Deus usa as dificuldades para nos lembrar: Ele é libertador, Ele é Salvador, Ele é esperança, Ele é socorro. Deus é fiel para te fortalecer, para que você permaneça firme e vitorioso. Você não foi chamado para ser derrotado. Você é mais do que vencedor. E a mensagem de hoje é simples:
Porque Jesus venceu, você também pode viver em vitória. Você pode resistir aos ataques do inimigo e vencer. Você não precisa viver derrotado. Você não precisa viver oprimido. Mas então, como viver uma vida de vitória? Como permanecer firme em meio às lutas? Primeiro, é preciso entender que existe uma batalha pela sua alma. Mas também é preciso entender que Deus já providenciou o caminho da vitória. Pela graça e pela misericórdia dele, você já é vencedor. O primeiro princípio para viver essa vitória é compreender. A batalha já foi vencida. A luta já foi travada e Deus já venceu. Se você realmente entender isso, você viverá como alguém que já venceu. Sim, haverá momentos difíceis, mas Cristo nos chamou para tomar a nossa cruz e segui-lo. E ao fazer isso, recebemos recompensas eternas. Vida eterna, paz que não acaba, bênçãos abundantes, misericórdia, amor, compaixão e, acima de tudo, um relacionamento mais profundo com Deus. Então levante-se. Lute sabendo que não existe ninguém mais poderoso do que o nosso Deus. Ele já te deu poder para vencer qualquer situação. Tudo o que você precisa fazer é confiar nele, entregar a batalha a ele, reconhecer que a vitória pertence a ele. Nós somos vencedores. Nós somos vitoriosos. Eu quero te encorajar, antes de procurar qualquer outra coisa, antes de buscar qualquer outra pessoa, clame ao Senhor. Clame pelo nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Clame ao leão da tribo de Judá, ao príncipe da paz, à rocha eterna, à pedra angular, ao sumo sacerdote, ao santo, ao Pai eterno. Clame ao Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que comanda milhões de anjos, aquele que fala e tudo passa a existir, aquele que tem as chaves da vida e da morte. Seja qual for a sua situação hoje, Deus quer que você clame a Ele. Mantenha seus olhos fixos em Jesus Cristo. Ele é o único digno da sua devoção, o único digno do seu louvor, o único que deve estar no centro da sua vida. No livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, está escrito: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E no livro de Salmos, capítulo 50, versículo 15, Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Por isso, quando você olhar para as promessas de Deus, lembre-se. Ele diz: Confie em mim nos dias difíceis, e eu te livrarei. Permaneça em mim, e eu te restaurarei. Venha a mim, e eu te darei descanso. Coloque a sua esperança em Deus. Ele sempre tem a solução perfeita. Clame a Ele, de dia ou de noite. Chega um momento na vida em que você precisa decidir. Eu vou permanecer firme. Eu vou seguir a palavra de Deus, custe o que custar. Mesmo que eu precise abrir mão de coisas, mesmo que eu precise me afastar de pessoas, eu vou fazer o que é certo. Eu vou perdoar, mesmo quando for difícil. Eu vou permanecer em fé, mesmo quando não vejo saída. Hoje, talvez você esteja sendo atacado em alguma área da sua vida. Você já tentou de tudo para resolver, mas nada muda, nada funciona, nada se transforma. Meu amigo, minha amiga, este é o momento de se posicionar. Este é o momento de crer no poder do sangue de Jesus Cristo. Esse poder é capaz de te libertar de qualquer prisão. Ele pode te dar vitória. Ele pode quebrar qualquer corrente que esteja sobre a sua vida. É tempo de se levantar com a palavra de Deus contra toda a força do mal. Permaneça firme.
Permaneça confiante. Permaneça em justiça. No livro de Salmos, capítulo 56, versículo 3, está escrito: Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer o homem? Precisamos ser homens e mulheres que confiam no Senhor. Porque só é possível permanecer firme quando a sua confiança está firmada em Deus. Se você se sente preso, se você se sente atacado, lembre-se do que está escrito no livro de Salmos, capítulo 31, versículo 24. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Seja forte, permaneça em fé, e o Senhor certamente te livrará. Como filhos de Deus, chegou o tempo de nos levantarmos. Levante-se e erga bem alto a bandeira do Rei. Você é embaixador do Deus Altíssimo. Levante-se contra as mentiras do inimigo. Levante-se com a verdade do Evangelho. Levante-se com a força do Espírito Santo. Levante-se no poder de Deus. E enquanto você se levanta em fé, ore. Peça ao Senhor que esteja com você em cada passo. Agora pense, o que te motiva a levantar da cama todas as manhãs? Qual é a razão da sua vida? Mesmo sendo difícil admitir, muitos são motivados pela aprovação dos outros. Muitos são motivados pelo dinheiro. Mas a palavra de Deus ensina: existe uma recompensa muito maior do que o reconhecimento humano, muito maior do que as riquezas deste mundo. A aprovação de Deus, essa deve ser a nossa maior busca. O Senhor deve ser a motivação por trás de tudo o que fazemos. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24, está escrito: Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. E no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Que pensamento poderoso! Nada do que você faz para Deus é em vão. Nenhum ato de bondade passa despercebido. Nesta vida, existem muitos caminhos que não levam a lugar nenhum. Sucesso vazio, riquezas passageiras, aplausos sem valor. Tudo isso passa. Mas a caminhada com Cristo não tem fim. E mais do que isso, ela se torna mais doce a cada dia. Deus não deve ser apenas uma parte da sua vida. Não apenas algo reservado para um dia da semana. Ele deve ser o centro de tudo, até nas coisas simples, como comer ou beber. Tudo pode ser feito para a glória de Deus. A chave é um coração grato, um espírito de amor e obediência. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 11, está escrito: Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Muitas vezes nos tornamos frios, desanimados, distraídos. Mas quando lembramos do Evangelho, quando lembramos do amor de Deus, é impossível permanecer indiferente. Ao longo da história, em todo o mundo, Deus tem salvado e restaurado pessoas como eu e você. E fazer parte disso é o maior propósito que existe. Mas quando vivemos motivados por coisas do mundo, vivemos tentando provar nosso valor. Vivemos ansiosos, inseguros e frequentemente frustrados. Mas quando Jesus é o centro, a nossa vida transborda alegria e paz. A graça dele nos permite viver plenamente e impactar outras vidas. Então, tudo o que você fizer, faça para Deus. Agora, preste atenção nisso. Se existisse uma placa de aviso na estrada chamada Vida Cristã, ela diria: Cuidado, não caminhe sem conhecimento.
porque a falta de conhecimento traz consequências sérias. E essa é uma das maiores fraquezas de muitos cristãos. Muitos leem a Bíblia, mas não estudam. Muitos ouvem, mas não buscam entendimento. E esse é o problema. No livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito: "O meu povo é destruído por falta de conhecimento." Você já viu alguém em uma batalha espiritual sem saber que está lutando? Está sendo atacado de todos os lados, mas não percebe. O casamento está sendo atacado e a pessoa acha que o problema são outras pessoas. O corpo está doente, mas não há diagnóstico. A vida financeira não faz sentido. Nada se encaixa. Por quê? Falta de conhecimento. So very 6-2. Porque um cristão superficial luta contra tudo e todos, mas um cristão maduro entende o que está escrito na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a verdade que precisamos entender. A batalha não é apenas física, é espiritual. E muitas vezes, o espiritual se manifesta no natural. Por isso, você precisa guardar duas coisas: o seu coração e a sua mente. Precisa haver um momento decisivo na sua vida. Um encontro real com Deus. Porque quando você encontra Deus de verdade, você nunca mais é o mesmo. Você chega a um ponto em que diz: chega. Chega de ciclos de pecado. Chega de retroceder. Chega de relacionamentos tóxicos. Eu oro para que você tenha coragem de declarar isso. Fé para declarar: chega. Eu não sou escravo do medo. Eu não vou viver na tristeza. Eu não vou ser prisioneiro de pensamentos que me atormentam. Deus me deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Chegou a hora de confrontar tudo aquilo que está na sua vida há tempo demais. Atitudes, pensamentos, fortalezas. Confronte tudo isso com a palavra de Deus. Decida hoje: eu vou permanecer firme na palavra. Aconteça o que acontecer. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23, está escrito: se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então fale ao seu monte tudo aquilo que está contra você. Declare: chega. Tudo o que está sugando sua vida mais do que contribuindo, diga: chega. Até mesmo situações como um trabalho fora do seu propósito, declare: não mais. Toda fortaleza cai hoje. Eu não viverei oprimido. Eu não viverei em dúvida. Eu não viverei em insegurança. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu sou mais que vencedor. Eu sou cabeça e não cauda. Meu Deus tem poder. E eu acesso esse poder pelo Espírito Santo. Os pensamentos que você alimenta moldam diretamente como você se sente e como você vive. Por isso, transforme a sua maneira de pensar. Comece a pensar conforme a palavra de Deus. Ela diz que você é cabeça e não cauda. Que você está por cima e não por baixo. Que você foi redimido e liberto. Que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. As suas crenças são fortalecidas por aquilo que você coloca na sua mente. Se você se alimenta da palavra de Deus, a sua fé cresce. Aquilo em que você pensa, aquilo sobre o que você medita, eventualmente se torna aquilo que você pratica. O que você alimenta, cresce. Então, cuidado com os pensamentos que você aceita. Pensamentos que dizem: eu não consigo. Eu nunca vou conseguir. Eu não sou capaz. Esses pensamentos não vêm de Deus. Mas quando você começa a se ver como Deus te vê, quando você começa a meditar nas promessas dele,
Você começa a viver de acordo com essa verdade. Creia. Você foi formado de maneira extraordinária. A bondade e a misericórdia te acompanharão todos os dias da sua vida. Deus tem planos de paz para você e não de mal. Planos para te dar esperança e um futuro. Se Deus é por você, quem será contra você? Renove a sua mente. Renove a sua visão. Deixe a sua fé crescer. Agora, existe algo mais que influencia profundamente a sua vida. As pessoas ao seu redor. Você tem dado espaço demais para pessoas que não acrescentam nada. Pessoas que não fortalecem a sua fé. Pessoas que não te ajudam a crescer. No livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20, está escrito: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Você não pode viver cercado de negatividade e esperar viver em paz. Assim como não pode estar entre pessoas de oração e não ser influenciado a orar. As pessoas ao seu redor moldam o ambiente em que você vive. E esse ambiente molda você. Mais pessoas não significa mais qualidade. Escolha bem quem está perto de você. Escolha pessoas que te edificam. Pessoas que alimentam a sua fé. Existe uma mentalidade diferente naqueles que vencem. Eles se conectam com outros que também avançam. No reino de Deus também existem vencedores espirituais. E eles se reconhecem. Eles se aproximam. Eles têm uma mentalidade alinhada com fé, crescimento e propósito. Eles aprendem a evitar tudo aquilo que não edifica. Protegem a mente. Protegem o coração. Protegem a caminhada com Deus. Agora pense nisso. Você já viu alguém completamente destruído pela vida? Alguém esmagado por dor, por erros, por circunstâncias. Uma pessoa quebrada, perdeu a esperança. Mas um verdadeiro filho de Deus nunca pode ser quebrado completamente, porque a sua vida está firmada em Cristo. O apóstolo Paulo declarou na carta aos Filipenses: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso significa: se eu vivo, Cristo me sustenta. Se eu parto, estou com Cristo. Não existe derrota para quem está em Jesus. No livro de Salmos, capítulo 139, versículo 8, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama nas profundezas, lá também estás. Deus está presente em todos os momentos, nos dias bons e nos dias difíceis. Quando tudo está bem e quando parece que tudo desmorona, no vale da sombra da morte, Ele está lá. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você não pode ser destruído quando está em Cristo. Jesus pode transformar qualquer situação. Ele pode acalmar qualquer tempestade. A sua segurança está nisso. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Tenha fé. Os seus passos estão sendo guiados por Deus. Você não será destruído. Deus enxugará as suas lágrimas. Ele será ponte sobre as águas turbulentas, luz em dias escuros. Força quando você estiver fraco. Levante a cabeça. Você é filho de Deus. Você foi comprado por um preço precioso. Não existe força que possa te destruir. Não existe situação que possa te parar. Porque maior é aquele que está em você. Se você precisa de cura, submeta-se à vontade de Deus. Se a cura vier de forma imediata, glorifique a Deus. Se não vier, continue glorificando, porque talvez exista um propósito maior. Tenha um coração que diz: Senhor, seja feita a tua vontade. A cura que todos precisamos pode ser física, emocional ou espiritual. E Jesus Cristo continua curando hoje. Ele restaura, Ele transforma, Ele cura corações quebrados. Ele revive aquilo que parecia morto.
Ele é o médico dos médicos, aquele que pode curar qualquer ferida visível ou invisível. Mas aqui está a chave: submissão à vontade de Deus. Confie nele em qualquer situação. Em algum momento da vida, você será tirado da sua zona de conforto. Você pode se encontrar sozinho, sem apoio, sem direção humana. Mas mesmo assim, Deus estará trabalhando a seu favor. Às vezes, a montanha que você enfrenta, na verdade, é o caminho para algo maior. Deus trabalha de maneiras que nós não compreendemos. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Não importa quanto tempo dure a luta, Deus é fiel. Ele nunca permitirá uma prova maior do que você pode suportar. Ele sempre prepara um escape. A Bíblia não diz que você não enfrentará dificuldades. Ela diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós para vos provar, mas alegrai-vos na medida em que participais dos sofrimentos de Cristo. Nós devemos esperar desafios, mas nunca duvidar do amor de Deus, porque Ele transforma tudo para o bem daqueles que o amam. Ele transforma a ameaça em vitória. Ele tirou José da prisão e o levou ao palácio. Ele não muda. Ele não falha, ele cumpre tudo o que promete. E por isso, eu declaro, nós não somos vítimas, nós somos vitoriosos. Por causa do que Jesus fez na cruz, a sua luta não é o seu fim. A sua luta é apenas um degrau. Esse gigante, esse problema, essa muralha, vai se tornar apenas uma etapa da sua vitória. Então segure firme em Deus. Ele te conhece completamente. Mesmo assim, Ele te escolheu, te chamou, te redimiu e te deu vitória. A situação que você vive hoje pode não ser fácil, mas Deus pode transformar tudo. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 1 ao 4, está escrito: E descendo ele do monte, seguiram-no grandes multidões. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, ser limpo. E imediatamente ficou limpo. Esse homem tinha fé, mas também tinha humildade. Ele disse: Se for da tua vontade, essa deve ser a nossa postura. Não exigir, mas confiar. Não impor, mas se render. Coloque a vontade de Deus acima da sua. Se esta mensagem falou com você, não guarde apenas para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E sempre que você acordar, lembre-se, Deus já está lá, antes de você, com você e à sua frente. Permaneça firme, permaneça em fé e viva como alguém que já venceu.